como já foi dito, elas são a causa, Pai, de não sermos consumidos, porque elas se renovam todas as manhãs, como se vê no dia de hoje, porque por elas nós temos usufruído da tua longanimidade. Esteja conosco nessa hora e abençoa, Senhor, em nome de Jesus, cada noite. Que a tua palavra desça aos corações e façamos bem uma prática de vida, em nome de Jesus. Aleluia. Podeis assentar? Irmãos, estamos diante de um assunto altamente sério, altamente importante, extremamente necessário, pouco falado. Que o Senhor tenha misericórdia da minha alma, da minha vida, porque, como falamos na EBD, nós apanhamos bastante antes de transmitirmos, né? Mas, como disse a Emily aqui uma vez, a árvore não pode comer o seu fruto. Fruto é para alimentar outros. Amém? Vamos falar um pouco rapidamente, irmão, porque o tempo não dá para falar muita coisa. O assunto é bastante vasto. Sobre um dos piores, ou o pior de todos os pecados, o orgulho. Orgulho. Amém? Que vem do latim orgulhos. O que é orgulho? É uma autoestima exagerada ou autoafirmação excessiva de si mesmo. Vai pensando nessas palavras. É uma autoestima exagerada ou autoafirmação excessiva de si mesmo. Altivez também ou vaidade. Na Bíblia, o orgulho é apresentado como uma atitude de autossuficiência, exaltação própria e resistência a Deus. Vai vendo o quanto esse sentimento é perigoso para tu e para minha alma. Ele aparece como a raiz de muitos ou quase todos os outros pecados, porque leva a pessoa a confiar mais em si mesma do que em Deus. Perceberam o quanto isso é grave? Jeremias 17,5 diz o quê? Podemos lá ajudar aqui? Maldito o homem que confia no homem. A mídia, por gentileza, pode me ajudar? Jeremias 17,5. Olha como isso é grave, como muitas vezes nós estamos nessa condição e não percebemos. Amém? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse é o homem orgulhoso. Maldito o homem, não está dizendo que eu não devo confiar no meu semelhante, na minha autossuficiência, na minha altivez, na minha arrogância, no meu orgulho próprio. Eu estou debaixo de quê? De maldição. O orgulho é perigosíssimo, é extremamente gravíssimo. Como o orgulho se manifesta? Em forma de arrogância, altivez, egoísmo ou confiança excessiva em ter, saber e poder. Não dá para explorar os três termos agora, mas dá para você ter uma noção. Arrogância, egoísmo ou confiança excessiva em ter, em saber e poder. Orgulho não é apenas um traço de caráter, mas uma condição, um estado espiritual que afasta a pessoa de Deus e da sabedoria. Lembra que nós lemos aqui lá em Tiago? Porque Deus faz o quê? Dá graça aos, que é o contrário do orgulhoso. Mas o orgulhoso, ele faz o quê? Ele resiste. Quer resistir? Negar. Virar as costas. Não ceder. Aí foi cantado aqui hoje que você quer que Deus te abençoe. Que você quer que Deus devolva para você tudo
livre do orgulho, Deus não te dá. Deus esfrega a tua cara, a minha cara no nosso próprio orgulho. Por quê? Eu sou, eu posso, eu tenho, Israel. Eu sei, eu posso. Características do orgulhoso. Estou falando rápido por conta do tempo. Quais são as características do orgulhoso? Como você observa isso em você? Tá? Primeiro você observa em você. Porque é muito fácil olhar a grama do vizinho, olhar para o vizinho, olhar para o outro. Nossa, mas como fulano é soberbo. Mas como fulano é isso, como fulano é altivo, como fulano é arrogante. Mas olha para você, tá? Desejo de ser superior, dificuldade de aceitar correção, dependência excessiva de si mesmo, busca constante de reconhecimento, falta de humildade e gratidão. Olha como o orgulho é perigosíssimo. Desejo de ser superior, estou acima da média, sou melhor que o maestro Marcos. Se eu dirigir o coral vai ficar top, mas o Marcos não serve. Dificuldade de correção, estou sempre certo. Sempre tenho razão, pastor. A sua palavra para mim nada é a mesma coisa. A razão é minha. A razão é minha. Eu tenho razão em tudo. Eu sou a sabedoria, olha. Autossuficiente. Não preciso de ninguém dessa igreja. Eu me basto. Eu me basto. Não preciso de ninguém. Eu vivo só eu, para mim, por mim, para mim, eu. Busca constante de reconhecimento. Se eu não estiver em evidência, esse culto não sai. Ô Luísa, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso estar em evidência. Para eu me autoafirmar, para o meu orgulho crescer ainda mais, eu tenho que estar aqui, eu tenho que fazer. Ó, se não me botar na mídia, eu não venho mais aqui. As pessoas precisam ver que eu posso fazer, que eu sei fazer, que eu só eu posso fazer. Falta de humildade, porque Deus dá graça aos e gratidão. O soberbo ele não tem gratidão. Ele acha que tudo que ele tem, que tudo que ele faz, vem dele, vem por ele e vem para ele. Quando a Bíblia diz que é exatamente o contrário, Romanos 11:36, porque dele, e por ele, e para ele, ele não louva a Deus. Ele não agradece a Deus por todas as bênçãos, pela sua própria existência, só pelo fato de existir e respirar. Eu não sei o que ele pensa, mas a Bíblia responde: vieste do pó e ao pó voltarás. Quem é você? Quem é você para dizer que o que você tem é teu? Se estamos aqui como mordomos, como administradores. Você trouxe alguma coisa quando você nasceu? Você vai levar alguma coisa quando você for embora? Olha como o orgulho, a arrogância, a altivez faz você acreditar que você é, que você tem, que você pode. Ah, mas irmã, é meu. Eu trabalhei. Tu trabalhou por quê? Quem te deu o trabalho? Quem te deu a saúde? O que você tem que é teu? Me aponta algo que você tenha que é teu. Se você senta para colocar uma meia no teu pé, por conta da graça e a misericórdia de Deus. Porque se Ele não quiser que você coloque, Ele vai usar alguém para colocar, para esfregar a tua cara na tua arrogância. O orgulho não é muito perigoso e ele é sutil. Qual é a origem do orgulho? De onde o orgulho vem? E a Bíblia vai responder: na queda de Satanás, quando quis se elevar acima de Deus. Pode colocar para mim, por gentileza, Ezequiel 28, 13, 15. Aleluia. Veja a origem do orgulho. E veja porque ele é tão abominável aos olhos de Deus. Deus, quando olha para o arrogante, ele lembra de quem? Olha lá, ó, perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade
em ti, verso 13, faltou 13, era 13. Verso 13, 28, 13. Aleluia. Verso 28, 13. Olha lá onde é que começou, ó. Estiveste Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era tua. Cobertura, sargônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbunclo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos no dia em que foste criado, foram preparados por ti. Olha o que ele tinha, quem ele era, até que se achou iniquidade em ti. Deus levanta um, prepara, ornamenta, alimenta, faz crescer, faz multiplicar, faz abençoar, e ele começa. Agora sou eu. Ele tinha tudo, ele tem tudo. Deus deu tudo para ele, completo. Mas aí, de iniquidade começa a aparecer nele. Aí você vai lá agora, por gentileza, mídia. Isaías 14, verso 13 e 14. Meu Deus, isso é um assunto muito sério, muito grave. Olha o que ele falou quando se achou iniquidade nele. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Verso 13. Era o 13 e 14. Verso 13. Aí ele dizia no coração dele. Aí tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Já não era mais o trono de Deus, agora era o dele. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Olha a mudança. Cuidado quando Deus começar a abençoar a minha e a tua vida. Se o trono do teu coração vai continuar sendo de Deus, ou você mesmo vai se assentar nele e tirar Deus de onde é o lugar dele de fato e de direito. Cuidado, porque quando Deus começa a abençoar e a te fazer crescer, você tem que vigiar esse pecado na tua mente e no teu coração. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e perverso. E ele é cheio de maldade. E ele vai potencializar esses sentimentos. E daqui a pouco, quando você vê, você está afastado de Deus, da sabedoria. Como agora o orgulho chegou ao coração do homem? Satanás, em primeiro lugar. Como ele chegou ao coração do homem? Vamos ver aqui, ó. Gênesis 3 e 5. Por gentileza, Gênesis 3 e 5. Olha. Gênesis 3, não é 13, 3. Olha lá onde é que ele chegou no coração do homem, ó. A tentação no jardim envolvia o desejo de ser com Deus. Ou seja, dependente de si mesmo e não mais de Deus. Olha lá. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha aí o que Satanás, que caiu por conta do orgulho, levou para Eva. E a partir daí você já conhece a história, estamos nós aqui, vivendo esse pecado. Pecado esse que nós não damos atenção. Aí Deus falou o que para eles? Se comeres, morrereis. Aí Eva foi, comeu, deu para o marido e você já sabe o que aconteceu. O que aconteceu com Eva? Satanás potencializou nela o que? A partir daquele dia? O orgulho. Não é assim conosco também? Se Deus diz, não faça isso na palavra dele, não faça. Aleluia. Se Deus diz, não coma, não vá, não faça. Não faça. Sabe por quê? Que acontecem as coisas na nossa vida? Porque nós queremos
ser igual a Deus. Foi o que Satanás plantou com essa conversa no coração da Eva, que transmitiu para nós. Não é bem assim que Deus diz. Por que ele fez? Porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Ou seja, você não vai precisar de governo. Você vai se mandar. Você vai fazer o que você quiser. Você vai ser autossuficiente. Você mesmo vai se exaltar. Você mesmo não vai precisar dar satisfação a ninguém. Olha, como se ela fosse sempiterna, como se ela mesma tivesse se criado e não existido por ela mesma, e não uma criatura feita pelo próprio Deus. Olha o que o orgulho faz. Esposa, maridos, filhos, se Deus te der uma direção, não deixa o teu orgulho te enganar, não. Se a tua esposa te der uma palavra na direção de Deus, não seja orgulhoso, marido. Acate. Se o teu marido, esposa, te der uma palavra na direção de Deus na boca, que foi Deus quem enviou, não seja orgulhosa. Eu não. Eu não vou obedecer, não, porque. Cuidado, filhos. Pai e mãe são bocas de Deus para a tua vida. Se teu pai e tua mãe chegar para você, não faça isso. Isso vai te prejudicar. Não namore fulano, não fique com fulano. Fulano não é para você casar. Minha mãe não sabe de nada. Olha o orgulho. Você está querendo ser mais do que Deus. Eva disse com aquele comportamento o quê? Não, Deus não sabe o que é bom para mim. Eu sei. Vai ser bom eu comer desse fruto. Esse fruto vai me fazer bem. Olha que perigo, irmãos. Olha que perigo. Isso vai ser bom para mim. Ouça a voz do Senhor. Quando você pensar em dar uma negativa para alguém que está sendo usado para te dar um conselho, observa qual vai ser a sua reação com relação àquela palavra. Como você vai reagir? Porque pode ser Deus falando e você pode estar deixando o orgulho te tirar uma bênção muito grande, te dar um livramento, te dar um escape, uma porta, sabe? Isso é muito sério, porque a gente não presta atenção. O nosso eu está interessado em alguma coisa, então importa que o nosso eu seja satisfeito independente das consequências. Isso é muito sério. Daí o orgulho chegou ao coração do homem. Consequências do orgulho: queda espiritual, destruição, humilhação, separação eterna de Deus. Com isso veio a morte espiritual, veio a destruição, perdemos a imagem e semelhança de Deus que tínhamos com Ele lá no Éden. A humilhação, irmãos, que é a coisa pior, sermos escravos do pecado, sermos escravos de Satanás por causa do orgulho. E por fim, separação eterna de Deus, a condenação eterna. E isso tem acontecido muito. Deus dá uma direção. É igual fala lá em 1 Coríntios 11, 29 e 30, aqui. Por isso, que aquele que come e bebe, muitas vezes come e bebe para a sua condenação, e que existem muitos fracos e doentes e muitos que morrem. Por que você acha que isso está acontecendo? Porque o orgulho tem te impedido, e a mim, tantas vezes, de obedecer o que Deus quer que você faça, quer que você obedeça. Aí você dá lugar ao orgulho e aí a tua condição é essa. Quantos lares, irmãos, famílias, relacionamentos, empregos, uma infinidade de situações têm sido destruídas por conta do orgulho. Por conta do orgulho, amizades lindas, relacionamentos, casamentos, porque a pessoa o outro não quer ceder. Ele é aquela questão que eu falei da pouco. Ele tem sempre razão. Ele sempre está certo. Ele pode tudo, ele sabe tudo, ele não ouve o que o outro tem para falar. O orgulho, irmão, leva
Os todos não. Outra coisa aqui. Eu já ia me esquecendo, olha só. O orgulho impede o homem de receber Jesus como Salvador. Por que você acha que tem tanta gente se afastando de Deus? Porque tem tanta gente aqui no mundo que não admite, não quer, simplesmente rejeita. Porque agora o orgulho desceu no coração do homem e agora ele se acha que ele é um Deus. Ele não precisa de um Salvador. Ele pode se cuidar, ele pode se salvar, ele pode tudo. E isso é o motivo da recusa tão grande pelo Evangelho, o orgulho. Exemplos bíblicos de orgulho. Botei só 2 aqui ou 3 porque não dá tempo, olha só. Os mais clássicos: Nabucodonosor, os fariseus e Pedro. Por gentileza, pode colocar para mim Daniel 4, verso 30 a 32. 30, 31, 32. Nabucodonosor orgulhou-se do próprio poder e grandeza da Babilônia. Deus o humilhou até reconhecer a soberania divina. Olha ali, ó. Ali, ó. Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder? Preste atenção. E para a glória da minha magnificência. Prestou atenção? Verso 31. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei, Nabucodonosor, passou a ti o rei. 32. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Eu posso. É o Altíssimo quem domina a minha e tua vida. Ele vai te dar o que ele quiser te dar. Ele vai fazer o que ele quiser fazer. E você vai ter que agradecer. Não vai poder se exaltar, porque você e eu não podemos nada. Aleluia! Não podemos nada, mas o eu tenho, eu sou, eu posso. Não é meu, não é seu. Você não pode nada. Os fariseus, outro exemplo de orgulho. Muitos demonstraram orgulho espiritual e sentimento de superioridade religiosa. Jesus criticou a aparência de santidade sem humildade verdadeira. Por gentileza, coloca para mim Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, é muita coisa, eu não vou ler tudo. Lucas 18, 9. Você já conhece, é a parábola do fariseu e publicano. Aleluia! O tempo já foi, meu Deus do céu, misericórdia. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha o orgulho. Você é santo. Aí ele orava de cima assim: Senhor, não sou como esse pecador, eu jejuo. Você conhece o texto? Olha, não sou como esse publicano, não sei o quê. Quem foi que foi justificado? O outro, coitado, nem podia olhar para o céu, de tão miserável que ele se sentia. Quem é que foi justificado? O que se humilhou. O que se humilhou. E o orgulho faz isso, irmão. Não deixa você se humilhar, você se sente, ó. Olha, eu sou melhor. Olha, viu? Sabe? Aí, olha, assim. O orgulho tem disso, irmão. Ele se manifesta com demonstrações de atitude, com olhares, com voz, com tom de voz, com palavras. Vamos conversar aqui uma série. Eu sei conversar, mas sabe, não sabe nada.
Por isso que eu vim até para humilhar ela, entendeu? Que eu falo de tudo. Eu sei muita coisa. Mas ela, então, eu vim aqui para mostrar para ela que eu sei falar das coisas de política, de futebol, de tudo. Mas eu não sei nada. Olha a intenção do coração. Não é isso que acontece muitas vezes no nosso meio. Isso é muito perigoso, é muito sutil. Muitas vezes você está sendo um poço de orgulho, mas você não percebe. Outro emblemático é o Pedro, antes da crucificação, afirmou que não negaria Jesus. Jeremias 17,5. Confiou nele mesmo. Confiou que ele teria, o poder de não negar a Jesus. Como pode? Cuidado quando você falar alguma coisa sobre Deus. Cuidado quando o Senhor apontar uma fraqueza para você. Não, nesse pecado eu não. Aí eu sou forte. Aqui não, Senhor, eu não vou cair nisso não. Não, eu caí nisso aqui não. Por que muitos pecados são tão repetitivos na nossa vida? Porque nós somos orgulhosos. Porque nós não queremos confessar. Não queremos abandonar. Quando você não confessa, não deixa, não se arrepende, a graça de Deus faz assim para você. Anda, o Espírito Santo vai se afastando, porque ele não admite. Quando Deus olha para o orgulhoso, ele lembra de Satanás, do estrago que ele fez. Nós temos que ter cuidado com isso. Aí o que ele fez depois? Pouco depois, o negou 3 vezes. Aí ele foi fazer o quê? Depois que ele negou, ele percebeu a sua fraqueza e foi chorar amargamente. Foi aprender o que é se humilhar. E já lá em João 21, do 15 ao 17, ele já está orado. Aí o Senhor, Pedro, tu me amas? Aí ele, eu amo o Senhor. Ah, Pedro, agora tu não pode dizer, não, agora eu não vou, eu não amo não. Não, o Senhor sabe, aprendeu. Mas por quê? Eles se arrependeram. Se arrependeu. Amém? Vou terminar. Agora vai ter uma reflexão para nossas vidas. E nós, Igreja de Cristo, como estamos tratando com esse tão grave pecado? Que se não tratado, deixará alguns de fora do reino. O autoexame é diário. Há tempo de mudarmos de atitudes e sermos perdoados. Lembrando que somos totalmente dependentes do Senhor e uns dos outros. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Biblicamente, o orgulho afasta a pessoa de Deus, a humildade aproxima. O orgulho vem antes da queda. Lembra de Provérbios que nós lemos? Deus honra quem reconhece suas limitações e depende dele. Olha lá, ó, a partir da parte B ali, ó. Revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Abandona o orgulho, se humilhe diante de Deus, porque aí vai chegar o tempo da tua exaltação. Você não vai ficar sendo humilhado toda a vida, mas o orgulho precisa ser abatido. Segundo aos Coríntios 12, 9, disse, falando para cá, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você não tem, irmão, nem eu, nada do que nos gloriar. Somos um poço de fraqueza, somos um poço de orgulho, somos um poço de falta de humildade, de